Boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Para quem já me conhece, tudo de bom. Para quem não me conhece, eu sou Fátima Venzi, sou autora, sou escritora, sou jornalista e estamos aqui hoje para passar para vocês uma história, né? Na verdade, eu sou contadora de história, passar para vocês a história da Lúcia. A Lúcia, ela é uma pessoa querida, que passou por algumas dificuldades, mas a história dela é de superação e é lindíssima. E eu vou passar então a conversar com ela. Vocês quase não vão me ver no vídeo, que eu vou focar nela, mas vocês já sabem meu modo de gravação, né? Então, seja bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo. Eu gostaria que você se apresentasse para o meu público. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Meu nome é Lúcia de Fátima, tenho 66 anos, sou solteira, não tenho filhos e moro em Brasília já há 45 anos. Lúcia, nós Sim. estamos aqui para contar a sua história. Você mora em Brasília. Conta assim rapidamente até o fato que nos levou até aqui. Você mora em Brasília, você é natural de onde? Bom, eu sou natural de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Morava lá com meus pais, sou filha adotiva. E como alguns irmãos estavam morando aqui, eles resolveram vir para Brasília, meus pais, para curtir os netos. E viemos. Eles já se foram, eu sou só, moro sozinha. E nesse período em que eles estiveram comigo, eu cuidei de cada um deles a seu tempo. E com o passar do tempo, eu desenvolvi o glaucoma, que me tornou cega total, mas foi uma cegueira, digamos assim, tranquila, porque eu fui aceitando que ela foi gradativa. Então, não tive muita reclamação nesse sentido da minha parte. Lúcia, Olha para onde? você começou a falar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a perda da sua visão, como foram os primeiros sentimentos e as suas reações, como é que aconteceu. Conta pro pessoal. Bom, eu sou cega já há 10 anos, completo sempre no mês de fevereiro. E no início, assim, eu ficava com pesar de não poder ver o céu, o sol, a rua, as pessoas, né? Mas fui levando. A parte mais difícil foi eu reconstruir o cérebro, né? Saber a escada, como segurar as coisas, determinadas distâncias que eu achava curta passaram a ser longas e outras curtinhas, tipo sair de casa e ir até um portão, entendeu? Entrar no carro. É bem interessante o dia a dia, quando acontece. E o sentimento? Não, o sentimento foi tranquilo, porque em nenhum momento eu cheguei e perguntei por que eu. Não havia necessidade para mim de perguntar, porque eu sou igual a todo mundo, né? Tem muita gente cega. Sim. Então eu estou dentro do padrão. Aconteceu, é uma doença que foi desenvolvida, tenho artrite reumatoide e... Tá com quantos anos? 66. 66. E os desafios que você enfrentou? Conta um pouco porque
você está falando para pessoas que têm visão, né? Sim. Então, assim, muita gente não tem a noção do que é ficar cego, né? De estar cego, de ficar cego. Então, conta pra gente esse desafio que você enfrentou e como que você superou, quais foram os maiores, o que que você quer falar sobre isso? No início, eu encarava o cego como um intruso no mundo dos que enxergam. E a maioria das minhas amizades, só eu sou cego. Então, assim, foi uma troca de informação. Eu as ensinava como lidar, como andar comigo na rua, como se tivesse uma escada, não podia falar assim, aqui tem um meio-fio. Não, meio-fio é meio-fio, escada é escada. Porque como eu enxerguei por muitos anos, por 58 anos, eu sei o que é cada coisa. Então, se a pessoa, igual um amigo uma vez, fez um suco e falou, aqui está a xícara. E não era a xícara, porque aí o cérebro vai conforme a pessoa fala para mim. Aí eu botei um certo cuidado e peso na mão e era uma caneca. Entendeu? Então eu sempre explico, ó, não troque os nomes, porque eu sei como são as coisas. E o que é novidade eu vou inserindo. E como é que você superou os desafios quando que você enfrentou? Enfrentei de boa. A única coisa que eu tenho, assim, receio, um pouco, é não ver um determinado bicho e não saber o que fazer, entendeu? Uhum. Ser pega, assim, de surpresa. Uhum. Mas evito sair sozinha, não ando de bengala na rua de jeito nenhum, porque eu tenho medo de buraco. O meu maior problema é cair. Cair e bater a cabeça, entendeu? Mas a cada dia eu vou superando. O interessante são as roupas, porque eu sei que é uma calça, penso numa determinada calça da memória lá de trás, de quando eu enxergava, tem roupinhas realmente vintage ainda. E aí, quando eu pergunto se tiver algum amigo para me ajudar, que essa calça aqui é essa, né? Não, não é essa não. Aí parto para a blusa. A blusa, geralmente, eu peço para me ajudar a escolher, porque teve um dia que eu fui saindo, parecia que ela tá de palhaço, entendeu? Cada uma de um jeito, tá muito assim, chocante, muito chamativa, sabe? Mas é roupa mesmo, porque remédio eu tomo legal. Como é que você identifica os remédios? Você anota? Os remédios, assim, os comprimidos, eu crio códigos mentais com as mãos para eu poder identificar. Os colírios, eu uso muito, muito, muito o esparadrapo, porque eu sou fã de esparadrapo, sempre tenho aqui. Então, ou é na borda, ou é em cima, ou é no próprio colírio, entendeu? Então, é tudo direitinho. As caixas, às vezes eu tiro uma aba, tiro a outra, para identificar que colírio é aquele ou que remédio é aquele. E um detalhe é que você mora sozinha, né? Eu moro sozinha, e o interessante é que quando eu era mais jovem, eu sempre tive dificuldade para acordar cedo, né? Para ir trabalhar, essas coisas, que eu adorava, e adoro ainda dormir. E eu falava assim, cara, quando eu me aposentar, mas eu vou dormir, viu? Vou dormir e muito. Fiquei cega. Aí o que acontece? E falava assim que ia sair, porque eu tinha carro, eu dirigia, fazia tudo. Aí o que aconteceu? Fiquei cega. Aí hoje, como eu moro só,
eu digo que eu sou uma prisioneira sem tornozeleira, entendeu? Mas eu curto isso e transo isso bem. Com a minha pessoa não tem problema nenhum. Sempre convivi muito bem comigo. E se as tecnologias? Vamos falar de tecnologia, os seus desafios com as tecnologias, com as novas ferramentas. Você já falou da bengala, que você não usa, mas você não usa porque não gosta, ou você não usa porque não se adaptou, ou porque não teve oportunidade de fazer o curso. É a mesma coisa o braille. Eu sei que você gosta, já me adiantou que gostava muito de ler, mas que agora não lê mais porque não quis aprender o braille, ou foi dificuldade, ou o que foi? Não, o braille, eu até fui para a escola de cegos, na 612 Sul, e lá tinha professores de braille, de bengala, de tudo que você imaginar. Só que o braille, eu fiquei tão empolgada que eu fui adiantando as lições, porque lá tem um quadro mostrando quem é o A, o B, o C, tudo. E eu fiquei tão empolgada que eu fui até a letra J. Quando eu cheguei na aula, a professora disse que eu não deveria ter feito aquilo. Ela tirou toda a minha empolgação. Aí eu desisti. Mesmo. E quando eu vi que para ler era de trás para frente, aí eu falei, não quero não. Aí eu desisti, entendeu? Agora, continuo sentindo falta da leitura, porque era uma pessoa que eu lia muito. Você me falou. Muito. E tanto que, à medida que a cegueira foi chegando, eu fui doando meus livros todos em umas 3, 4 sacolas cheias de livro. Aí escolhi as pessoas que eu vi que iriam curtir aquele tipo de leitura, e para outras eu também dei assim, mesmo na mão, porque eram poucos, né? Mas até hoje Você me falou que te deixa muito irritada esse programa para cego no celular. Você quer falar um pouco sobre isso? Essa dificuldade desse programa, não dá para ver um livro, não dá para ouvir um livro. Eu até testei, viu, gente? Eu tô aqui atrás. Ela me passou o celular dela. É muito complicado esse programa para cego. Ele repete, ele fica falando, ele tem que dar 2 toques. Nossa, é insuportável trabalhar com ele. E ela tem até audiobook, né, que eu falei que ela já disse que tentou, mas também que pelo celular que ela tem, e pelo já o terceiro que você troca, né? Quarto, o quarto. Eles resolveram fazer natação, sabe? E aí ela não consegue ouvir o audiobook. Então são programas que não facilitam, né? Você quer falar sobre isso? Na realidade, assim, tecnologia nunca foi meu forte. Mas agradeço por ter um telefone que eu posso me comunicar com as pessoas e ouvir, né? Mas eu sinto certas dificuldades. Às vezes quero ver alguma coisa, realmente eu não sei mexer, entendeu? Por exemplo, eu não sei abrir uma mensagem. Tem um monte de mensagem lá para mim, mas eu não sei abrir. Por quê? Porque ainda não chegou uma pessoa para sentar e me ensinar. E também, não, eu tentei, mas eu com visão eu acho super difícil. Porque deveria ter um comando de voz. Abra a mensagem, ler a mensagem, como é a Alexa. Eu acredito, é a minha crítica em relação a isso, que não tem, eu não consegui. Ligar para a pessoa, ou, né? Deveria ter o comando de voz como a Alexa, e que não tem. Então você desistiu do braille? Desisti. Leitores de tela também, nem pensar. Não. Uma das coisas que eu acho errado ensinar nossa televisão porque elas só são feitas para quem enxerga, né? Como eu disse lá atrás, me considero uma intrusa no mundo dos videntes. Vai assistir um jornal? Eu sei quem são, porque eu assistia antes e tenho uma memória boa. E quem é novo na TV, no balcão do Jornal Nacional, eles deveriam
Eles botam o nome, mas não falam. E tem cego que assiste televisão, entendeu? Então, a falha para mim é muito grande, não ajuda muito. E o talk que fala? E no telefone... Não, na própria televisão tem um programa que fala, mas ele repete tudo, né? Você estava me falando que é cansativo, não é uma coisa que fala só. Por exemplo, na minha televisão tem lá Jornal Nacional. Aí eu coloco no programa de acessibilidade. Ele vai tanto escrever tudo para surdo, como ele vai ler tudo, ele vai falar tudo que está acontecendo. Porque depende da deficiência de cada um. Então No tem meu televisões... É só visão. Pode falar, mas eu não consigo. É rápido. Eu gosto de saber quem é a pessoa. Assim. Por exemplo, assisto novela, vejo programas, porque eu identifico as pessoas pela voz. Então é um exercício que eu faço, que eu trabalho comigo. Para não... E o interessante é que quando eu vou perguntar para uma amiga minha alguma coisa, não sei quem é, não. Eu fico assim, impressionado. Falei, gente, como as pessoas são desligadas. Eu também não sei, eu não assisto. Sabe? Então, como eu sou muito ligada, por exemplo, antes eu perguntava assim, quando eu estava vendo televisão, qual é a roupa da pessoa? Aí a pessoa falava, porque eu queria criá-la na minha cabeça. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não ficavam muito agradáveis com a minha pergunta. Então eu parei. Então hoje em dia, quando eu converso com alguém, parece que eu estou conversando com um espírito, entendeu? Porque eu não vejo a pessoa, entendeu? Então eu acho interessante. Mas... E a sua independência? As estratégias que você usa para realizar suas tarefas diárias? Como é que você mantém a sua independência uma vez que você mora sozinha? Bom, começando, né, que eu faço só o que eu quero, né? Acordo a hora que eu quero, entendeu? Tenho o caminho da casa decorado, entendeu? Às vezes em quando dou umas cacetadas aí, porque viajo, né? E às vezes o cérebro se desloca, uma coisa assim, que eu acho muito fascinante nesse mundo do cego, sabe? Fico assim sentida porque tem certas pessoas que não entendem, entendeu? Mas eu me dou muito bem, sei onde está cada coisa. Se tirarem alguma coisa do lugar, já fico brava, entendeu? Porque tem que ficar no lugar. Com o cego, você não pode ficar mudando as coisas de lugares. Porque a minha mão são os meus olhos. Então, se você tira um negócio de um lugar e põe o outro, pra mim, não vou achar, deixa quieto. Aí, quando eu menos espero, tá lá o negócio, mas em outro lugar. Então, acho que deveria ter mais consideração e respeito, entendeu? Em relação a isso. Em falar em respeito, você já enfrentou algum preconceito, algum estereotipo? Você já foi destratada em algum lugar? Como é que as pessoas têm a percepção de você, com você, quando você está numa vida social? Assim, destratar não, são bem atenciosos e tudo, mas eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar no início, quando ela disse como é que eu me adaptei. Eu lembro que a primeira vez, já cega, eu fui ao teatro. E quando terminou a peça, isso aconteceu por 2 vezes. Eu tive uma crise de choro e eu não sabia explicar. A pessoa preocupada, o que foi, o que aconteceu, você caiu. E eu só chorava, eu não sabia explicar o que era. É porque eu sempre fui muito observadora e gosto de arte. Então, quando terminou tudo e eu vi que eu não vi nada, você só ouviu? Só escutei, sabe, aquilo mexeu muito comigo, mas muito mesmo. E a outra vez foi quando eu fui a um aniversário de um sobrinho. As pessoas sentavam na mesa, ria, contavam piada, e eu vi que eu fiquei distante.
que eu já não fazia parte daquele grupo. E eu sou muito palhaça, muito brincalhona, entendeu? Aí eu me excluí, eu não falei, não quero mais, porque aquilo estava me machucando. Aí eu deixei Então, de participar. aí você começou a se sentir excluída. Não, eu não. Não, você se sentiu. Não, eu não me senti excluída. Eu, por mim mesma, que me excluí, que me ausentei das pessoas. Então as pessoas me chamam, não vai dar, não sei o quê. Eu sempre coloco uma desculpa, entendeu? Porque eu quero, a vontade é muito grande em vir, sabe? De vir. Ver. Então, assim, por exemplo, novela, quando assistia, sabia quando era uma cena para outra, de um dia para o outro. Às vezes era uma jaqueta que estava com fechecler, fechadinha, e na outra cena ela já estava aberta. Eu falei, o figurinista não prestou atenção nesse detalhe. Era crítica, entendeu? Muito observadora. E ainda continuo. Agora, o que melhorou muito, nossa, foi a audição. A audição, assim, total. E uma percepção das coisas muito, mas muito grande. E tem gente que não entende, entendeu? Mas quando você perde um dado, um fato, uma opinião. Não, quando você perde a visão, quando você perde um sentido, outros afloram. Então, às vezes passa pessoas perto de mim e eu sinto que passou uma pessoa, entendeu? Então, eu tenho a percepção muito aguçada juntamente com a audição. Então, é muito assim, complicado quem não entende, que enxerga tudo no papelzinho. É muito complicado, não gosto nem de explicar, que eu não tenho nem paciência, entendeu? Porque é difícil para a pessoa entender, que acha que cego, muitas vezes fala assim, como é que você sabe se você não enxerga? O cego em si, ele não é burro, não. Depende da forma que ele vai se desenvolver nas coisas, entendeu? E eu tenho uma percepção muito grande das coisas. E nesse sentido aí, o que você mais sente falta que você fazia antes e que agora você cega não pode fazer? E qual a alternativa que você encontrou para essa falta? No caso seria leitura, né? Mas não encontrei nenhuma alternativa. Porque o celular, eu não tenho lá no meu, das outras pessoas deve ter com certeza. Os audiobooks. Eu tinha um primeiro celular. Então é um aparelho que você tem. É, um aparelho. Eu sinto a falta dele, parecia um parede. Olha. Qual era o aparelho? Era um Motorola, mas que eu conseguia passar mensagem. Qual Motorola? Você lembra? Não. Gente, quem tiver um Motorola aí, quantos anos faz isso? 10. Ah, meu Deus, quem tiver um Motorola de 10 anos atrás, dá para vocês entrarem em contato com a gente, mandar esse Motorola para ela, porque para ela nenhum serve mais. Ela devia ser garota propaganda da Motorola. Coroa. Coroa propaganda. Coroa propaganda. Olha, no primeiro Motorola que eu tive, eu compartilhava, mesmo sem ver, eu mandava foto. Eu escutava vários audiobooks, entendeu? Então, várias histórias espíritas, porque eu me considero uma simpatizante espírita, e me supria. Então, eu sinto necessidade de informação, mas deixa. E você comprou outro Motorola? Esse eu já tive 4 Motorolas. O primeiro e esse último, que é o 4º. E não consegue resolver? Não. É o novo programa dele, então. Então, você não conseguiu superar a sua atividade, né? Não. E o que você faz para manter sua saúde mental e emocional? Escuto música, boa música. Tenho a Alexa também, que, nossa, escutei um dia desse uma banda
de acho que 20 ou 30 anos atrás, descobri que tinha na Alexa música da banda Triunvirá. A música chama I Believe. É a coisa mais linda. Nossa, escutei muito. E é isso que eu vou fazendo. Às vezes procuro aprender a música em inglês. Desculpa, da que eu gosto. Então, isso envolve o estresse, envolve a ansiedade? Sim, eu tenho uma capacidade boa. Eu sou uma pessoa com humor. Entendeu? Então, tudo eu coloco uma pitada de humor, sabe? Uhum. Mas não supre, né? Não supre o que você faz. Então, nada supre a vontade de voltar a ouvir, a ler, né? Nem que fosse um audiobook. Se alguém tiver aí um tablet para ela ouvir o audiobook, alguma coisa, também pode entrar em contato com o projeto e enviar, que a gente manda do endereço dela, e aí vocês podem enviar direto para ela. O que você teve que reaprender dentro das coisas básicas? E como que foi esse processo? Você já me falou lá no começo, mas aí eu queria, tipo assim, tomar banho, escovar dente, trocar de roupa. É padrão normal, mas por exemplo, a pasta de dente eu não ponho mais na escova, eu ponho na boca, entendeu? Aí pego e escovo. O sabonete normal, caiu no chão, já era. Então sempre tem um de suporte, que se cair eu tenho onde recorrer a outro. E é isso, básico. Café, o leite, o pão. O café eu faço, leite eu gosto dele desnatado, gelado. Pão eu sempre tenho quem compre para mim e traz. A comida? A comida eu como de marmita, porque eu estava cozinhando, aí por 2 vezes quase me queimei e minhas amigas me proibiram. Aí eu achei melhor eu dar stop. Então, e também não sinto falta não. Às vezes tenho vontade de comer pipoca, mas arrumei uma pessoa muito bacana, que é só eu pedir e ela faz pra mim. Mas eu dou um saquinho de milho pra ela. Enfim, eu vou te fazer uma pergunta agora pra gente encerrar. Né? Eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade. Eu queria que você deixasse aqui um recado para que as pessoas que tenham a visão e o que você gostaria de dizer para o mundo, né? O que você gostaria que as pessoas, o que você acha que as pessoas precisam entender, né? E precisam saber para conviver melhor com os cegos. Deixa essa mensagem olhando aqui. Isso. Aí você já olhou para a câmera mesmo. E aí deixa aí a sua mensagem para que toque, para que as pessoas aprendam. Essa é a função, né? E posteriormente eu quero que você eu quero que você fale uma coisa engraçada, uma coisa pra gente ver o seu sorriso. Olha só, deixa eu falar. Ou vamos fazer antes, conta uma coisa que te faça sorrir, uma coisa que você lembre, que te faça sorrir a alma e o coração, e depois você deixa esse recadinho também. Não, eu procuro, sempre quando eu acordo, a vida tem 2 lados, né? O bom e o alegre e o triste. Eu procuro sempre ver o outro lado, o bom, o alegre, mas isso não quer dizer que eu não tenha de vez em quando um estressezinho pessoal comigo. Uma das coisas da mensagem que eu gostaria é que quem é vidente, no dia que me falaram que era vidente, eu achei que a pessoa que lesse a mão, sabe? Aí, quando eu cheguei na escola, a moça falou assim, que eu falei com minha querida Chuchu, falou, Chuchu, essa aqui é uma vidente. Eu falei, que legal, pô, cara, depois tu lê minha mão. Aí ela falou, não, Chuchu, eu sou vidente porque eu enxergo. Falei, foi mal, sou iniciante aqui. As pessoas procurarem entender, ler um pouco,
para saber como é a vida de um cego. As pessoas... Acessibilidade, que falta muito, né? A acessibilidade sem comentário, né? Porque não tem nada. As pessoas não têm paciência, é uma falta de compreensão enorme, sabe? Uma falta de respeito e acabam tratando você como se você enxergasse. E não é por aí, sabe? Então, o que eu sinto não são em todas as pessoas, mas tem uma parte, sabe, que acha que tá tudo bem, igual, mesmo sendo um amigo. Um dia eu fui entrar no carro, estava na frente do carro do amigo e eu fui seguindo a voz dele, né? Aí ele falou assim, eu falei assim, ele falou, a porta é do seu lado direito. Eu falei assim, então, eu estou do meu lado direito, que eu estava de frente para ele. Aí ele falou, não, é do lado esquerdo. Eu falei, se você não sinaliza direito, não dá para entender. Com o cego, você nunca pode falar assim, é ali, tá lá, entendeu? É desse lado. Não é assim. O cego, você tem que direcionar. Olha, está do seu lado direito, está do seu lado esquerdo, dá um passo para frente, dá outro para trás. Com o cego não existe ali, de forma alguma. Então, as pessoas precisam aprender como lidar com o cego, entendeu? Que seria de grande ajuda. É esse o meu recado. Espero que tenha contribuído. Que a Motorola volte com um programa para cego de 10 anos atrás, né? Olha, se eu encontrasse esse Motorola, eu ia comprar 3 para ficar de reserva. Cara, ele era muito bom, fazia tudo nele. Ouvia as mensagens, histórias, tudo. Mas... Não sabe programa, não sabe nada. Não. Em termos de tecnologia, sou fraca. E não tem problema com isso não, porque eu sempre tenho alguém que me ajuda, sabe? Não, realmente, nunca foi meu forte. Lúcia, Chuchu, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente, de contar um pouco da sua história. O nosso programa é Me Conte uma História, Me Conte a Sua História. E eu espero que as pessoas, que toque no coração das pessoas. E você precisa de alguma coisa? Você quer usar o nosso canal para pedir alguma ajuda, alguma coisa? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então é isso, gente. Eu vou virar aqui a câmera para mim, que eu quase derrubei. Uma boa Então tarde é a isso. todos. Boa noite a todos. Bom dia a todos. Gente, muito obrigada por vocês estarem conosco até agora. Me conte uma história, me conte a sua história. Isso é real ou não? E aí, cabe a vocês decidirem se vale a pena ou não também. E o Projeto História para Ensinar vai ficando por aqui. Meu nome é Fátima Venze. Nos siga nas redes sociais, deixe o seu like, compartilhe a história da Lúcia. Se você quiser ajudá-la ou mandar um presente para ela entre em contato com a gente, que a gente retorna para ela, entrega, né, Lúcia? Ela gosta de chamar de Chuchu. Ela gosta de ser chamada de Chuchu. Então, se você tiver, ela sente muita falta de ler e essa eu acho que é a única coisa. E também um celular de 10 anos atrás, se você tiver. Ou se você tiver um contato com a Motorola, pede para entrar em contato, que ela é a tiazinha da Motorola. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.